Vamos falar um pouquinho da importância de sabermos sobre esses marcos e qual a influência desse conhecimento no preparo para uma boa inclusão escolar. Devemos ter em mente que o desenvolvimento infantil, ele é a base para todo o desenvolvimento do ser humano. E que muitos autores colocam que esse período ele é extremamente importante para todo o restante. E nós sabemos na prática que isso realmente acontece. O desenvolvimento de uma criança ele tem como período principal os primeiros anos de vida. E é nesse período que se forma a base para todo o restante do crescimento. O sistema nervoso central, quando amadurecido e estimulado, progride efetivamente nesse desenvolvimento. Porém, também sabemos que há uma influência de fatores biológicos e socioculturais, além dos socioemocionais, para o avanço físico, neurológico, linguístico, socioemocionais e muitos outros avanços que nós temos no nosso desenvolvimento humano. Se a gente for olhar esse desenho aqui, que é um desenho que foi retirado de um e-book atualizado sobre os marcos do desenvolvimento, ele vai justamente resumir tudo isso que eu acabei de falar. Então, nós temos que pensar sempre, quando formos olhar para os nossos alunos, para as nossas crianças que são atendidas e que necessitam de um apoio diferenciado, que o desenvolvimento dessa criança, ele vai acontecer com a união de todos esses fatores, a maturação neurobiológica, os fatores socioemocionais, os fatores socioculturais e, claro, as questões aí da maturidade envolve também as questões genéticas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, independente da condição genética para a criança ter aquele diagnóstico, nós sabemos que o meio em que ela vive, em que ela interage, ele vai proporcionar para que o seu desenvolvimento aconteça de uma forma melhor ou pior. Quanto mais estímulos e estímulos adequados essa criança receber, melhor vai ser o seu desenvolvimento e mais respostas nós vamos ter, visto que nós sabemos que o nosso cérebro, ele se desenvolve conforme as suas maturações, mas também que nós temos a neuroplasticidade. Então, o quanto antes essa criança for identificada em suas defasagens e estimuladas adequadamente essas habilidades que estão em defasagem, melhor será a sua resposta devido a essas questões neurobiológicas de neuroplasticidade, ou seja, os neurônios eles se desenvolvem para executar ações que estavam sem serem realizadas. Então, vamos pensar nisso quando a gente olhar para as nossas crianças e percebermos que é uma criança que já apresenta um sinal de alerta para determinada habilidade, seja uma criança que tem um atraso de fala, um atraso de linguagem, um atraso motor, ou uma questão que a gente observa e que está aquém quando relacionada às outras crianças da mesma idade, o quanto antes nós identificarmos essas habilidades rebaixadas, mais fácil será os encaminhamentos e as orientações. Então, nós acreditamos que conhecer sobre esses marcos do desenvolvimento vai auxiliar os pais, os educadores e os profissionais a identificarem esse desenvolvimento típico e atípico. Com isso, serão realizados melhores encaminhamentos, orientação aos pais e adequações curriculares. Nós utilizamos várias referências para avaliar e analisar o desenvolvimento das crianças que nós recebemos nos consultórios ou das crianças que são de inclusão. Os professores, sabendo dos marcos do desenvolvimento, eles podem dar aí uma boa orientação às famílias, realizar um bom encaminhamento. Mas da onde foi tirado, da onde nós temos esses marcos do desenvolvimento? Geralmente são feitas pesquisas com o número de X da população e aí eles vão tirando uma média de características dessa população
para desenvolver aí os protocolos de avaliação e de observação, nesse caso, sobre os marcos do desenvolvimento. Em 2004, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças Norte-Americanas, o CDC, desenvolveu um programa que se chama Aprenda os Sinais, Haja Cedo, com o objetivo justamente da intervenção precoce. Quando nós identificamos precocemente os sinais de dificuldades ou das habilidades em defasagem daquela criança, mais cedo podemos encaminhar ou realizar adequações nas escolas conforme as necessidades. Em março de 2022, essa mesma instituição estabeleceu alguns critérios atualizados para verificação dos marcos já existentes e inclusão de outros dentre eles. Então, o CDC ele desenvolveu os critérios para a gente analisar os marcos do desenvolvimento e a partir desses critérios ele colocou algumas mudanças nos marcos já existentes. Então, os critérios os marcos são incluídos na idade em que se espera a maioria das crianças. Então, 75% das crianças tem que demonstrar aquele critério. Por exemplo, com quantos anos a criança começa a falar as primeiras palavras? Então, 75% da população ela tem que estar falando naquela idade X e aí sim a gente seleciona como marco do desenvolvimento. Devem ser fáceis para as famílias de diferentes culturas, etnias e origens sociais observarem e usarem. Então, as famílias elas também devem saber sobre esses marcos do desenvolvimento para poder identificar os filhos e, se for o caso, procurar uma orientação e uma avaliação. Eles podem ser observados por meio de uma linguagem simples, eles devem estar organizados em domínios de desenvolvimento, as informações devem ser utilizadas para promover o desenvolvimento infantil e a gente também deve ter aí informações sobre como agir diante de situações preocupantes. Então, aqui, essas orientações do CDC, elas devem ficar bem claras para todos nós, justamente resumindo aquilo que eu falei anteriormente. O porquê nós devemos saber sobre os marcos do desenvolvimento, para que justamente consigamos observar aquelas crianças, sejam nossos filhos, sejam nossos alunos ou os nossos pacientes, o que está em defasagem de acordo com aquela idade e aí sim realizar o encaminhamento para uma avaliação mais assertiva e o quanto antes a intervenção for realizada, melhores desenvolvimentos acontecerão devido à neuroplasticidade cerebral. Esse documento do CDC de 2022 ele ainda não está sendo totalmente utilizado devido a uma divergência que ocorreu entre as associações nos Estados Unidos. Então, nós aqui vamos deixar como referências e protocolos os materiais que nós utilizamos para as observações dos marcos do desenvolvimento que são facilmente encontrados para adquirir, tá? Os marcos do desenvolvimento, eles vão ser citados aqui, referenciados conforme as áreas de observação. Então, eles vão ser citados para a socialização, a linguagem, a cognição e o desenvolvimento motor. Nós conhecemos e utilizamos o Manual do Inventário Portas de Operacionalizado, que é um material que tem aí todos os itens que devem ser observados conforme a idade da criança e conforme essas áreas que eu citei anteriormente. Tem o livro A Criança em Desenvolvimento, da Ellen B., que é um livro muito conhecido e muito referenciado, devido a ele conter também as orientações sobre o desenvolvimento infantil nas idades do que é esperado. Nós temos o e-book que eu citei anteriormente daquela figura, daquele slide inicial, Marcos do Desenvolvimento, Aprenda a Olhar para o Desenvolvimento Infantil, que ele foi lançado o ano passado e ele foi escrito pela fonoaudióloga Suzy Bello, pela psicopedagoga Andréa Machado e pela fonoaudióloga Simone Capellini. E temos o protocolo IDADE, que é um protocolo que tem dados normatizados e que vão também nos auxiliar
para dados de acordo com a idade da criança e de acordo com as áreas que devem ser observadas. Se você gostou desse vídeo ou tem alguma dúvida, deixe pra gente nos comentários. Também podem colocar sobre sugestões de outros temas para que possamos realizar os conteúdos para vocês. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que possa receber as notificações dos nossos próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.